Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula de ciências, dando continuidade ao conteúdo sobre óptica. Então, pessoal, na aula passada a gente já estudou um pouco sobre o que é reflexão. E hoje a gente vai entender um pouco sobre reflexão regular e reflexão difusa. Sempre procurem observar aqui a ilustração, essas imagens, tá? Onde S está representando uma superfície, certo? Então, na reflexão regular, a luz ela vai incidir em S e volta ao mesmo meio regularmente. E ocorre quando S é uma superfície metálica bem polida, por exemplo, espelhos. Aí aqui na ilustração vocês veem, ó, está aqui S, o meio, por exemplo, um espelho, os raios incidentes paralelos chegam até o espelho e esses raios são refletidos regularmente e continuam paralelos. Reflexão difusa. A luz incidente em S volta ao mesmo meio irregularmente. E isso ocorre quando S é uma superfície rugosa, ou seja, ela não é plana, não é lisa, certo? Então, veja aqui na ilustração. A superfície S, rugosa, os raios incidentes paralelos, e esses raios vão ser refletidos difusamente, não sendo mais paralelos. Refração e absorção. Na aula passada, a gente também já entrou um pouco nesses assuntos, mas vamos aqui nos aprofundar. Na refração, a luz incidente atravessa S e continua a se propagar no outro meio. Ocorre quando S separa dois meios transparentes, exemplo, ar e água ou água e vidro. Vamos aqui observar esse exemplo. Temos S, de um lado um meio, que está com o número 1, pode ser o ar, tá? E do outro lado, temos o outro meio com o número 2, e pode ser a água. Aí vejam que aqui, ó, os raios incidentes paralelos chegam em S, atravessam e atingem o outro meio, que são raios refratados e continuam paralelos. A absorção. A luz incidente em S não se reflete e nem se refrata. A luz, que é uma forma de energia radiante, é absorvida em S, aquecendo-a. Ocorre muito em corpos de superfície preta, ou seja, corpos negros. Então, veja aqui S, os raios incidentes paralelos, e essa energia luminosa é absorvida por S, transformando-a em energia térmica, tá? Vamos agora falar sobre sombra e penumbra, que são formadas em consequência ou pela aplicação do princípio da propagação retilínea da luz. Imagine então uma fonte pontual F emitindo luz em todas as direções, como no exemplo que podemos ver ao lado. Veja que foi projetado uma sombra. Agora, considere uma fonte de luz F mais extensa. Veja agora que formou o que chamamos de sombra e penumbra. A sombra é a região que não foi atingida por nenhum raio de luz, ou seja, ficou totalmente escuro. Já a penumbra é a região que foi atingida por luz, só que parcialmente, tá? Apenas um pouco de iluminação foi recebida, então vai formar o que chamamos penumbra, tá? Vamos agora falar sobre imagens em espelhos planos. A formação de imagens ocorre quando dois ou mais raios de luz refletidos se cruzam. Nos espelhos planos, os raios de luz refletidos não se cruzam. Em vez disso, são os seus prolongamentos que se cruzam para formar imagens em uma distância igual àquela em que o objeto da imagem encontra-se e com o mesmo tamanho. Aqui é um exemplo de imagens em espelhos planos
Esse tipo de espelho é o que a gente costuma usar em casa, tá? Para se ver quando vai se arrumar, por exemplo. Imagens em espelhos convexos. Espelho esférico é toda e qualquer superfície espelhada na forma de uma calota esférica. O espelho esférico pode ser côncavo, onde sua imagem é real, menor e invertida, e convexo, onde sua imagem será sempre virtual, menor e direita. Então a gente tem aqui, ó, um exemplo de como é que acontece a imagem através de um espelho côncavo, certo? E aqui a gente tem como acontece o convexo. Aqui vocês podem observar um exemplo de espelho côncavo. Esse tipo de espelho faz com que a imagem formada dependa da posição em que o objeto é colocado, apresentando resultados melhores e mais nítidos dos objetos observados. Um bom exemplo de espelho côncavo são os encontrados em telescópios. E aqui a gente tem um exemplo de espelho convexo, que é utilizado em situações na qual se deseja ter um campo maior de visibilidade do que nos espelhos planos. Então, por isso que tem aqui o retrovisor, tá? E tem aplicado em cima dele o espelho convexo. Esse tipo de espelho, ele também é encontrado em lupas e em lente de câmeras. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.